O que todo empresário precisa saber para começar a trabalhar com inteligência artificial agora, em 2025. A sua empresa, ela vai competir utilizando inteligência artificial ou ela vai ser engolida por quem já está utilizando inteligência artificial? Eu quero começar esse vídeo fazendo exatamente essa reflexão porque a gente está vivendo um período e uma oportunidade que é única. Lá em meados de 1990, a gente viveu uma grande revolução. Muito provavelmente você deve lembrar do início dos anos ali onde a internet se popularizou. Muitas empresas começaram a adotar e usar a internet, mas houveram outras que deixaram a internet de lado. Um dos casos mais famosos que a gente tem é a Blockbuster, que simplesmente deixou de existir. Blockbuster era aquela grande locadora lá nos Estados Unidos, muito famosa, uma rede imensa. E ela simplesmente deixou de existir por não ter aprendido a surfar na onda da internet. Diria que não foi nem a onda, mas realmente aderir a essa tecnologia e reinventar o seu negócio com base na mudança do mundo. Muita gente está fazendo exatamente a mesma coisa agora. Está deixando de lado a inteligência artificial, está achando que isso não vai dar em nada, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Quero falar com você sobre 4 pontos muito importantes para você prestar atenção quando você pensar em inteligência artificial na tua empresa. Antes da gente entrar efetivamente nesse assunto, já deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, como que você está utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia. Eu quero realmente entender como que eu posso te ajudar, enfim, de que forma a gente consegue te auxiliar de repente nos próximos vídeos. Então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder, vai ser um prazer falar contigo também aqui nos comentários. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que inteligência artificial não é algo novo. Lá em 1956, um cara chamado John McCarthy utilizou essa expressão inteligência artificial pela primeira vez. Por volta de 1980, a gente teve ali um avanço, digamos assim, nessa área que foi a criação, das redes neurais artificiais. Uma das coisas que a gente precisa começar a entender já desde o início é que inteligência artificial não é uma mágica, não é inteligente de fato. Na realidade, o que a gente tem ali por debaixo dos panos é algo inteligente, mas que foi feito por seres humanos e que, enfim, tem um acesso a uma base de dados gigantesca e tem uma tendência a errar, tem uma chance de erro. Quando eu falo uma tendência, não quer dizer que vai errar, mas tem uma chance de erro e erra muitas vezes. É algo que está ainda em construção. Tendo isso em mente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente como empreendedores é que, primeira coisa, não seja um extremista. Quando eu falo não seja um extremista, não seja aquele cara, aquela pessoa que acredita que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas da sua empresa, mas também não seja aquela pessoa que é completamente descrente da inteligência artificial, não acredita na inteligência artificial para absolutamente nada e corre o risco de incorrer no que aconteceu com a Blockbuster. Então, cuidado com os extremos. Nesse momento, a minha recomendação, se você está em um desses extremos, é tente voltar para a racionalidade, observar a tecnologia de um ponto de vista crítico e pensando de que forma você consegue fazer o uso dessa tecnologia no seu negócio para você agregar valor, para você conseguir gerar mais produtividade, para você conseguir entregar mais valor para o seu cliente, para você conseguir melhorar ou acelerar processos internos da sua empresa. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar contigo. Presta atenção para ver se você não está em um desses extremos. Segundo ponto é, comece simples. Comece a utilizar a inteligência artificial de uma forma simples. Se você está assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente você já teve algum contato com o ChatGPT. Se você nunca acessou o ChatGPT na vida, ou o Gemini, ou o VO3, por exemplo, da Google, ou o Llama da Meta, se você nunca teve uma experiência com essas inteligências artificiais, eu sugiro, comece a pesquisar a respeito, comece a brincar com isso, comece a ver de que forma, de repente, um VO3 consegue te auxiliar nas campanhas ou nos criativos de marketing da sua empresa.
De que forma, de repente, o ChatGPT consegue te auxiliar na criação de textos, ou de, enfim, narrações, ou de repente algum contrato que você precisa fazer com seus clientes. Comece a olhar para esse mercado, comece a estudar esse mercado e ver de que forma você consegue se aproveitar dessas ferramentas poderosas que estão à sua disposição. Uma coisa que você precisa ter em mente, né, do começar simples, que é esse segundo ponto que a gente está falando, você não precisa necessariamente começar a utilizar a inteligência artificial de uma forma mirabolante na sua empresa, substituindo completamente processos e fluxos e tudo mais. Então não precisa. De repente você começa a utilizar o ChatGPT ou Humanos, por exemplo, para fazer análise de uma planilha financeira que você tenha, enfim, tentar ver como que você consegue melhorar ou otimizar alguns dados, otimizar ou melhorar alguns números financeiros da sua empresa. Essa é uma forma simples de você começar a utilizar agora, né? De repente os criativos do seu Instagram, do seu Facebook, por aí vai. Se você já tem uma empresa grande, né, bem estruturada, muito provavelmente a sua equipe já faz isso e você já está careca de saber tudo isso que eu estou falando. Nesse caso, sugiro a você prestar atenção nesse terceiro ponto, que isso vale desde pequenas empresas a grandes empresas. Dados, métricas do seu negócio. Quando eu me refiro a dados e métricas do seu negócio, são dados sobre todo o processo, desde o momento de captação ali de um cliente, de um lead, até o momento da venda e da pós-venda. Todo esse processo que você atende o cliente, que você tem relacionamento com o cliente, comece a ter métricas. Se você não tem métricas, se você não tem dados, vai ser muito difícil de você olhar para esse processo de uma forma mais analítica e entender como que você consegue utilizar a inteligência artificial para melhorar esses pontos. A importância dos dados e das métricas é algo tão importante que, inclusive, um dos grandes pais ali da administração, o Peter Drucker, ele vai falar que sem dados, né, sem métricas, você não consegue melhorar nada. Sem métricas, você não consegue otimizar nada porque você não tem um indicador para saber se está melhor ou se está pior. Então, se você, de repente, está às escuras, está trabalhando de uma forma sem ter essas métricas muito claras, você precisa começar a coletar isso o mais rápido possível. E eu vou dar um exemplo muito prático de uma métrica aqui, tá? A gente presta consultoria para algumas empresas e esses dias eu estava falando com um amigo meu e um dos clientes dele, que é basicamente, enfim, nessa área médica, eles começaram a utilizar um software de inteligência artificial que basicamente conseguia ler raio-x e, baseado nesse raio-x, fornecia, né, escrevia um laudo médico, falando e descrevendo o que havia naquele raio-x. Agora, olha a importância das métricas. Um médico, em média, vai levar entre 5 a 10 segundos para olhar um raio-x e falar: esse raio-x, enfim, apresenta uma fissura na tíbia, papapá. Não sou dessa área médica, então, enfim. Mas ele consegue diagnosticar e dar um laudo em 10 segundos. Entretanto, depois de colocar a inteligência artificial para rodar, né, e vários médicos fazendo laudos e tudo mais, eles observaram que os médicos estavam gastando mais tempo para ler o texto que foi produzido pela inteligência artificial e bater com o diagnóstico do laudo, né, com o diagnóstico do raio-x, do que simplesmente ir lá e escrever exatamente o que está acontecendo no raio-x. Então, esse é um exemplo de como a inteligência artificial ela não resolve todos os problemas, muito pelo contrário. Se você não tem métricas para, enfim, conseguir mensurar isso, você simplesmente começa a olhar para a inteligência artificial, aplicar em pontos que não vai trazer valor, agregar valor ao teu negócio, e você vai começar a criar problemas ao invés de soluções. Então, com métricas, você vai ter uma visão clara de onde e como você consegue melhorar as coisas com inteligência artificial. Quarto e último ponto que eu preciso, assim, tenha claro na sua mente. Muitas empresas hoje, elas são de certa forma resistentes à aplicação e ao uso da inteligência artificial com medo ou com receio de que a IA vai substituir seres humanos e eu não quero substituir toda a minha equipe, ou enfim, eu não quero mandar a gente embora porque as pessoas dependem disso e por aí vai. E aí tem uma frase do CEO da NVIDIA, o Jensen Huang,
se não me falha a memória, se a minha pronúncia estiver correta, mas o Jensen ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, ele fala, a inteligência artificial ela não vai substituir seres humanos, mas humanos que sabem inteligência artificial, que usam inteligência artificial, substituirão aqueles humanos que não usam. E é exatamente isso que vai acontecer e já está acontecendo com as empresas, infelizmente. Por quê? Porque aquelas empresas que são mais eficientes e conseguem, de certa forma, reduzir custos, elas com toda certeza elas vão se sobressair, se comparado a empresas que às vezes levam mais tempo para produzir a mesma coisa, né? E às vezes com um custo mais elevado. Então o que eu quero dizer com isso? Não seja resistente à inteligência artificial, porque isso pode resultar em uma ineficiência operacional para a tua empresa, mas invista na sua equipe, de modo que a sua equipe saiba manusear, saiba utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, entregar mais valor, aumentar a produtividade da sua equipe com a inteligência artificial. Isso sim é agir de uma forma inteligente. É você aproveitar uma tecnologia que pode aumentar a produtividade, dar isso para a sua equipe, treinar a sua equipe, investir no conhecimento da sua equipe, de modo que você não vai mandar ninguém embora, mas o que você vai fazer? Você vai potencializar. Se você tem uma equipe de 10 pessoas, essas 10 pessoas vão começar a trabalhar como se fosse 15, como se fosse 20. É potencializar, é aumentar a produtividade, é melhorar, inclusive, o bem-estar dessas pessoas, de certa forma, porque muito provavelmente vão conseguir trabalhar menos, produzindo mais, isso é ótimo. É nessa linha. Gente, o nosso vídeo fica por aqui. Esse vídeo é o vídeo inaugural desse canal. Agradeço demais a sua atenção. Obrigado por estar comigo até aqui. Enfim, a gente vai começar a gravar uma série de vídeos. E eu gostaria muito de saber de você. Que tema você acha legal para a gente, de repente, começar a gravar uma série? E aí, enfim, esse canal é muito focado em inteligência artificial em negócios, em empresas. Vamos, enfim, percorrer diversos temas, né, os mais diversos possíveis, desde a área de marketing, área de vendas, trazer ferramentas que são interessantes para essas diversas áreas, né, de uma empresa. E enfim, eu quero saber de você, o que você tem utilizado, quais têm sido as ferramentas que você tem tido experiência. Enfim, compartilha, porque aqui a ideia é a gente criar uma grande rede de compartilhamento de informação, compartilhamento de experiência e um ajudar o outro. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, te vejo no próximo vídeo. Até mais!